Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD, um canal que tem o objetivo de trazer subsídios para professores da escola dominical da classe adulta da editora Betel. Estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula, dessa feita a pré-aula da lição de número 4 do segundo trimestre de 2025 da editora Betel. Eu sou o pastor Eliseu Martins e sou pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em São Francisco do Guaporé, presidida pelo meu pastor presidente Ronaldo Pacheco, a quem deixo aqui uma calorosa paz do Senhor. Hoje nós vamos à nossa pré-aula da lição de número 4 e é uma lição que vai dar o que falar. É um assunto que tem gerado muita polêmica, é um assunto que muitas pessoas não gostam de tratar, mas o nosso comentarista ele foi muito feliz na abordagem desse assunto. Ele foi muito bíblico. E é essa Bíblia a qual ele usou que nós vamos estar utilizando na ministração dessa pré-aula, para nós observarmos a respeito do cuidado e apoio que a igreja deve dar ao obreiro, porque é um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. O obreiro é aquele que é usado por Deus para expandir o reino. Então, nós, como igreja, como fiéis, precisamos cuidar desse obreiro, sustentar este obreiro. E esse é o assunto da nossa lição de número 4. Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar sobre a responsabilidade da igreja em sustentar os obreiros da casa do Senhor. Essa responsabilidade não pode ser negligenciada, pois se assim nós fizermos, nós estamos negligenciando a própria palavra de Deus. Às vezes nós vemos muitas pessoas falando sobre o achar, eu acho, quem sabe, eu penso. Não. Aqui nós vamos abordar o que diz a palavra de Deus, assim como o nosso comentarista que usou muitos textos, muitas referências da palavra para alicerçar essa obrigação que a igreja tem em sustentar os seus obreiros. Existem pessoas, evidentemente, que discordam que o sustento pastoral venha da igreja. Ele defende que o obreiro, o pastor, ele precisa ter o seu trabalho e pastorear a igreja. Logo de cara nós encontramos um problema muito sério nisso. Muito sério. Ninguém conseguiria avançar muito trabalhando e pastoreando ao mesmo tempo. Eu digo trabalhando num serviço secular. Por quê? Porque nós precisamos de tempo quando nós pastoreamos. Lembro-me que na primeira igreja que eu pastoreei, eu tinha em torno de 22 anos, era solteiro. A primeira igreja que eu pastoreei, e eu levantava às 6 da manhã, ia para o trabalho, voltava às 6 da tarde, e à noite eu estava na igreja. Foi um trabalho muito árduo, mas com um ano de pastorado, eu tive que chamar o meu pastor e dizer que eu não conseguia mais pastorear, porque eu estava esgotado. Na verdade, o que eu dei para aquela igreja durante um ano foi aquilo que eu já tinha assimilado anteriormente. Durante o meu pastoreio, eu não tive tempo para me reabastecer sobre aquilo que eu estava dando à igreja. Então, é necessário um tempo, sim, é necessário disponibilidade para que o pastor ele possa fazer o serviço de forma correta, de forma íntegra.
E isso só é possível se ele tiver de onde tirar o sustento. E o sustento vem da igreja. Porque se o sustento ele não vir da igreja, de onde ele virá? De onde? Porque quem diz que o sustento não deve vir da igreja, deve dar uma fonte para esse sustento. Ah, Deus o sustentará. E como ele fará isso? Através de corvos, como ele ajudou e sustentou o profeta Elias? É sim Deus que o sustenta, mas ele usa a sua igreja para isso. Então, nesta lição, nós vamos estar falando a respeito desse assunto e eu quero que você participe, que você comente, que você curta, que você se inscreva no nosso canal, que você dê sua opinião a respeito daquilo que estaremos falando nessa lição. Vamos à nossa vinheta e já nós retornamos para dar início à nossa aula. Muito bem, então vamos à nossa pré-aula da lição de número 4. Pré-aula da lição de número 4, que traz por título o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios capítulo 9, o verso 14, que diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Esse verso, ele é muito empregado para pregadores itinerantes e sempre se questiona. Sempre que usamos esse verso, sempre que lembramos dos pregadores itinerantes, nós nos perguntamos, é sempre da mesma forma, se é razoável o que eles cobram para pregar. Outra questão é, eles deveriam de fato estabelecer um valor ou deveriam deixar Deus tocar no coração de quem os convida? É o amor pelas almas envolvido nesse processo ou isso tem se tornado só um meio para ganhar dinheiro? Deixa aí seu comentário, faça aí um comentário a respeito desse assunto, colocando a sua opinião a respeito desses questionamentos. Nossa verdade aplicada diz que, de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Nessa verdade aplicada, nosso comentarista deixa claro qual obreiro é digno de ser sustentado pela igreja. Aqueles que se acharem fiéis, cuidando e zelando pelo povo de Deus, orientando pelo Santo Espírito de Deus, conforme a sua palavra. E algo precisa ser frisado. Os fiéis, eles são conhecidos. E as suas características são descritas por Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, o verso 2 até o verso 10. O texto, ele frisa que esses líderes precisam ser irrepreensíveis, precisam ser honestos, não ser cobiçosos de torpe ganância, não podem ser avarentos, que tenham bom testemunho dos que estão de fora. Esses são os líderes que devem ser sustentados pela igreja. O líder que não é fiel, ele não é digno de ser sustentado pela igreja, como bem colocou o nosso comentarista. Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é ressaltar o cuidado de Deus com os seus obreiros. O segundo é saber que Deus ampara quem socorre os seus obreiros.
O terceiro é compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje. Nosso texto de referência se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 3 e o 4, o verso 7, o verso 12 e o verso de número 13. Diz assim: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Se outros participam deste poder sobre vós, por que nós não? Porque justamente nós não poderíamos participar. Mas nós não usamos desse direito. Antes, tudo suportamos para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz um questionamento, porque algumas pessoas ali na igreja em Corinto estavam negligenciando essa questão do sustento pastoral. Alguns irmãos ali em Corinto não concordavam com o sustento pastoral. Não concordavam que a igreja precisava sustentar o seu pastor. E ele então pergunta: nós, obreiros, nós, pastores, não temos o direito de comer e beber? Se nós doamos a nossa vida para a causa do Mestre, se nós doamos a nossa vida em prol do Evangelho, nós não temos direito de ser sustentado pelo Evangelho? Então Paulo faz esse questionamento aos irmãos ali em Corinto. O nosso motivo de oração é orar para que Deus levante homens e mulheres que honrem os seus líderes. Neste motivo de oração, nós também temos uma observação muito importante quando ele diz para nós orarmos para que Deus levante homens e mulheres que honrem os seus líderes. É preciso nós fazermos uma diferença aí entre honra e bajulação. Quem honra considera como que de grande importância. Há um reconhecimento do trabalho e do caráter do líder, e por isso ele é reconhecido. Quem bajula quase sempre é falso, pois bajula com segundas intenções. Pela frente, ele bajula, ele fala bem, ele elogia, mas por trás ele desonra. A bajulação ela é perniciosa por ser um ato de falsidade. Os bajuladores, eles geralmente são frutos de uma liderança orgulhosa e soberba que ama ser bajulada. Só há bajuladores onde há pessoas que gostam de ser bajuladas. Essa liderança orgulhosa, esse orgulho que ela tem, vai levá-la a se deleitar com essa bajulação. Porque alguém vai estar sempre o elogiando. Então há uma diferença entre honra e bajulação. Quem honra é íntegro e verdadeiro. Quem bajula é falso e mentiroso. Quem honra discorda e fala ao líder sobre a sua discordância. Quem bajula concorda com tudo na frente do líder, mas fala mal dele pelas costas. A honra vem por reconhecimento da posição ocupada, por aquele a quem nós honramos. A bajulação vem do desejo de ocupar alguma posição, às vezes até mesmo a posição de quem ele está bajulando. Isso mesmo, honrar é sinônimo de humildade e integridade. E honrar um líder, convenhamos, vai além de dar a ele um salário. Vai além de dar dinheiro no dia do seu aniversário, ou de falar palavras bonitas sobre ele em público ou na sua frente. Honrar
tem muito mais a ver com o respeito que tenho na sua ausência e o comprometimento que eu tenho em auxiliá-lo no seu ministério. Então, honrar é considerar alguém como que de grande importância, no caso do líder, por causa da sua posição e por causa do seu caráter. Então devemos orar sim, para que nós tenhamos mais homens e mulheres que honrem os seus líderes, que honrem, que sejam homens e mulheres íntegros, sejam homens e mulheres humildes, homens e mulheres que reconheçam nos líderes um representante do próprio Cristo, um representante do próprio Deus. Então vamos orar, pedindo a Deus que levantem homens e mulheres que honrem de fato os seus líderes. Senhor Deus e Pai bendito, a Ti apresentamos as nossas vidas, Senhor, e o nosso coração. E nessa oração queremos Te pedir, Pai, que a cada dia, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor possa tocar e levantar mais e mais homens e mulheres que estejam dispostos a honrar os nossos líderes. Homens e mulheres que estejam dispostos a auxiliar, a ajudar, a se comprometer com a missão que o Senhor entregou aos nossos líderes. Homens e mulheres que estejam dispostos, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, dispostos assim a sustentar em todos os aspectos, Pai. Quando falamos em sustentar, muitas das vezes pensamos logo em dinheiro, mas esse sustento nós sabemos que ele envolve todas as áreas. A área financeira, a área emocional, a área ministerial, em todas as áreas que possamos ter homens e mulheres que honrem os seus líderes, que nós venhamos honrar os nossos líderes a cada dia. E que esta lição no domingo o Senhor possa usar a cada um dos professores para trazer essa consciência à igreja, que nós devemos honrar aqueles que lideram sobre nós. É em nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Muito bem, vamos então ao nosso esboço da lição. Nós temos aí 3 tópicos, como sempre, e o primeiro é o cuidado de Deus com os obreiros. Dando honra aos obreiros é o segundo, e o Senhor sustenta os seus é o terceiro. Nossa introdução, nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e as responsabilidades dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas e profetas no Antigo Testamento. Tópico 1. O cuidado de Deus com os obreiros. Deus vocacionou alguns homens aos sacerdotes para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo. Devido a essas responsabilidades, Deus passou então a cuidar do sacerdote e de sua família. E isso é algo extraordinário. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da nossa vida. Não estamos falando de uma irresponsabilidade, de eu me doar para a obra e esquecer a minha família, que Deus vai cuidar dela. O que nós estamos aqui dizendo, que o nosso comentarista está dizendo, que quando nós nos dispomos a fazer a obra, Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de nossa família, dando o sustento necessário para que nós possamos viver diante da sua presença, diante da igreja, fazendo a sua obra. E quantos milhares de obreiros que nós temos, por que não dizer milhões de obreiros que nós temos no mundo, que podem comprovar essa afirmação. Tópico 1.1. O cuidado de Deus com os sacerdotes. Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo o seu sustento, e ainda escolheu levitas para o trabalho no tabernáculo,
cuidando do sustento deles também. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com sua obra. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço do tabernáculo, mantendo as coisas de Deus organizadas e se consagrando ao serviço sagrado. Deus esperava com isso a atenção integral ao serviço em sua casa, pois isso garantiria a excelência do culto ao Senhor. Para desempenhar com zelo essa missão, os levitas seriam recompensados pelo ministério que exerciam na tenda da congregação. Então os levitas, eles foram escolhidos por Deus para serem sumos sacerdotes e cuidadores do templo. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para isso. E essa tribo, ela deveria ser cuidada pela congregação. Essa tribo, ela não recebeu herança do Senhor. O Senhor disse que Ele mesmo seria a sua herança. Então esses homens, eles foram escolhidos por Deus para estarem ali, trabalhando no templo, como sumo sacerdote e como levitas, como homens que estariam ali para cuidar do templo, para zelar pelo local de culto, para zelar pelas ofertas, para zelar por tudo aquilo que dizia respeito à comunhão do povo e Deus. E eles, então, receberam uma garantia de Deus que Deus cuidaria deles. Então, todas as tribos de Israel, ou seja, as 11 tribos de Israel, ela, então, tinha a responsabilidade de cuidar da tribo de Levi. E como eles faziam isso? Deus estabeleceu que parte das ofertas que eram trazidas serviriam para o sustento dos sacerdotes, para o sustento dos levitas. Tópico 1.2. A oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjarem fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Nós vemos essa referência em Levíticos 2:2. Quando o ofertante apresentava sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com uma parte dela, queimando assim um incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor. Mas para comer da oferta, era imprescindível que esse sacerdote tivesse uma vida santa. Quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar numa cerimônia e tratar o alimento com reverência. Ele havia sido santificado a ser apresentado a Deus. E essa ordem de purificação para participar da oferta, mesmo sendo direito do sacerdote e sua família, nos dá uma ideia de como deve ser a mordomia daquilo que o obreiro recebe como ajuda, auxílio ou prebenda. As extravagâncias no uso dessas ofertas podem prejudicar o bom andamento da obra e a contribuição. Nenhum líder no cristianismo foi chamado para a obra para ficar rico. Hoje é muito comum nós vermos pastores ricos, pastores que andam em carros luxuosos, que vestem ternos de milhares de reais. Não. A palavra de Deus, ela não nos fala a respeito de deixarmos os nossos líderes ricos, mas que eles não tenham falta de nada. O nosso comentarista, durante toda a lição, se você observar, na maioria dos pontos dentro dos tópicos, ele usa sempre a expressão sustento. Ele usa sempre a expressão alimento. Ele usa sempre a expressão que dá a ideia de suprimento de necessidade. Então, quando nós falamos do auxílio que a igreja deve dar
ao obreiro, ao pastor, estamos falando de uma ajuda, de um sustento, de uma contribuição que dê para ele e a sua família viver de maneira digna, que dê de ele e sua família viver de maneira digna. Então, é importante que isso seja observado. Por quê? Porque quando eu uso esse sustento de maneira inadequada, e nisso eu preciso ter sabedoria como obreiro, eu vou gerar no povo uma repulsa. Eu vou gerar no povo um descontentamento. Ah, mas o salário, há quem diga, né? Mas ele recebeu o salário é dele, ele faz o que ele quiser. Quem disse isso? Quem falou isso, que ele faz o que ele quiser? E onde entra a mordomia cristã? Onde entra aquela questão que eu tenho que gastar, eu tenho que administrar o meu salário de maneira que eu honre a Deus? Então, quando nós vemos alguém recebendo duas características que acabam trazendo muita controvérsia nessa questão, recebendo absurdos de salário de uma igreja. Por exemplo, 50, 100 salários mínimos de uma igreja numa realidade brasileira onde a maioria da população vive com um salário mínimo, onde boa parte dos membros da igreja vive com um salário mínimo. É uma coisa que foge da realidade da igreja. Então, isso acaba trazendo escândalos, isso acaba trazendo descontentamento, isso acaba dando uma ideia de que o líder, ele pensa e só pensa em ficar rico. E nós não fomos chamados como obreiros do Senhor para ficar rico. Aqueles que querem ficar rico, abram uma empresa, arrumem um emprego, estude, vá trabalhar para ficar rico. E se Deus tem esse dom para dar para ele, ele vai ficar rico. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que ninguém tinha chamado para ficar rico. Pelo contrário, nós temos exemplos que eles doavam e repartiam com os necessitados aquilo que eles tinham. É isso que nós vemos em Atos 2. E quando Paulo escreve a Timóteo falando a respeito de determinados líderes, em 1 Timóteo 6, o verso 9 e o verso 10, ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando nós entramos nesse ofício com a ideia de ficar rico, nós, infelizmente, acabamos nos perdendo no meio do caminho. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto que gera polêmica nessas questões é alguns privilegiados pastores que têm, um salário exorbitante para a realidade brasileira. A outra questão é como esse dinheiro é gasto. Às vezes, nós temos líderes que compram mansões luxuosas em condomínios fechados, que compram carros importados, ternos de milhares e milhares de reais, relógios que nem se os membros da igreja toda se juntassem, conseguiriam comprar um igual. Então, às vezes, como esse dinheiro é gasto, também gera problema. Então, nós como obreiros precisamos ter sabedoria naquilo que nós administramos. Como gastarmos, como administrarmos, como investirmos esse dinheiro de modo que Deus seja glorificado na nossa vida. Então, dito isto, precisamos observar o outro lado da questão. Da mesma forma que os obreiros precisam estar cientes de que a igreja lhe deve sustento e não lhe enriquecer, e que
aquilo que lhe é entregue deve ser administrado de modo que não traga escândalo, nós precisamos entender também que se nós negarmos o sustento do pastor, do líder e sua família, nós estamos a falhar miseravelmente, como ovelhas, como igreja, como família, como corpo de Cristo. Negar o sustento do pastor e sua família é falhar miseravelmente, como ovelha, como igreja, como família e como corpo de Cristo. Porque isso é uma responsabilidade de cada um dos membros. E é justamente sobre a responsabilidade desse líder em utilizar de forma correta essa oferta, esse salário, essa prebenda que ele recebe, é que diz o tópico 1.3, a responsabilidade dos obreiros com a oferta. As ofertas para os sacerdotes deviam seguir o que foi estabelecido por Deus e o que sobejar. Por isso, competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú, filhos de Arão. A maneira como esses dois sacerdotes trataram as coisas de Deus demonstra rebelião, um pecado comparado à feitiçaria. E aqui nessa questão nós podemos abordar dois pontos interessantes. O primeiro, a responsabilidade com as ofertas que é trazida pelo povo, e aí nós entramos novamente um pouquinho naquela questão passada, da lição passada, obreiros que muitas das vezes chegam, né, na igreja e destroem patrimônios que foi construído pelo pastor anterior, porque não quer que a igreja fique com a marca do pastor anterior. Isso é usar a oferta, isso é cuidar da oferta de maneira que venha profanar aquilo que foi entregue com tanto carinho e com tanta gratidão diante de Deus. Então nós precisamos entender, antes de nós sairmos quebrando, modificando, antes de nós sairmos destruindo para construir alguma coisa que marque o nosso nome naquele templo, naquela comunidade, é preciso nós observarmos. Porque tudo é feito com muito sacrifício e com muito amor diante da presença de Deus. Então devemos olhar como nós tratamos essa oferta. A vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grande responsabilidade. Por isso, não deve ser negligenciado. Nadab e Abiú não honraram o seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário e sem importância, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel. Então, o que Nadab e Abiú fez? Nadab e Abiú, eles foram acender o incensário, e a ordem de Deus é que o incensário deveria ser aceso por um fogo que Deus deu ao sumo sacerdote. Um fogo que ardia ali no altar do sacrifício. Era de lá que era para pegar o fogo para acender o incensário. E o que Nadab e Abiú fizeram? Pegaram fogo de outro lugar para acender o incensário que iria para o templo. E por isso eles morreram. Eles acharam que as regras de Deus eram sem sentido. Eles não valorizaram as regras que Deus tinha estabelecido. E Deus tem regras estabelecidas para os seus obreiros, para a sua igreja. E quando elas são negligenciadas, evidentemente que nós vamos ter problemas com isso. Então, é importante nós observarmos. É responsabilidade da igreja sustentar os seus sacerdotes. Isso é bíblico, sustentar os seus líderes, os seus pastores. Mas é importante observar quantas vezes o nosso comentarista repetiu isso na lição. Sustento, auxílio, alimentação, suprimento de necessidade. Então, lembre-se,
O obreiro precisa receber algo que ele possa, junto com a sua família, viver de maneira digna. Viver de maneira digna. E isso vai depender, evidentemente, da região brasileira que ele mora. Dependendo da região, 3, 4 salários mínimos é suficiente para ele viver de maneira digna. Dependendo da região, ele vai depender aí de uns 8, 10 salários mínimos. Não sei, dependendo de quantos filhos ele tem em casa. Aí vai depender, mas a igreja tem essa obrigação. Sem extravagância, sem enriquecimento, sem viver na luxúria, porque não é assim que a sua igreja vive. Ele não pode viver num padrão exorbitante, enquanto o povo que ele pastoreia vive numa situação de pobreza. Não seria algo honroso para esse pastor, para esse líder. Tópico 2. Dando honra aos obreiros. É válido o obreiro receber o auxílio da igreja a qual ele serve. É justo. Tomemos como referência o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. O obreiro é digno do seu salário. Tópico 2.1. O obreiro é digno do seu salário. Deus, evidentemente, se agrada de abençoar seus filhos. Por isso devemos ser igualmente abençoados. Deus é abundante em graça e nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes. Ele nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos os nossos líderes, nós somos abençoados. Provérbios 11:25 diz que o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, Jesus também diz que é melhor dar do que receber. Então é importante nós observarmos que Deus tem prazer em abençoar a sua igreja, assim como tem prazer em abençoar os obreiros que se empenham no ensino da sua palavra, pois são pessoas dignas do salário que elas recebem. É importante nós compreendermos esse princípio, pois muitos obreiros, eles se desgastam e abrem mão dos seus projetos pessoais para exercer o ministério que o Senhor lhes confia. Eu tive um pastor que hoje pastoreia em Tocantins, e esse pastor, Deus o chamou para o ministério. Ele era um empresário, tinha algumas empresas, ele fechou as empresas que ele tinha e saiu para pastorear. Saiu, simplesmente fechou tudo, Deus mandou, ele fechou tudo e saiu para pastorear. Pastor Antônio Baltazar, que pastoreia a cidade de Gurupi, no Tocantins. Pastoreou algum tempo em Gurupi, depois pastoreou algum tempo em Porto Velho, depois pastoreou algum tempo em Bauru e hoje retornou novamente, está em Gurupi. Ou seja, ele deixou todo um projeto de vida para se doar ao ministério. Ele precisa ser sustentado por esse ministério. Ele precisa ser sustentado por essa igreja. Às vezes, inclusive, a saúde é aquilo que Paulo fala quando ele diz que gastam e se deixam gastar pela obra. Então, esses obreiros são dignos de serem sustentados pela igreja, de receberem da igreja o cuidado necessário. E quando nós falamos em sustento, quando a Bíblia fala em sustento, é importante que isso fique frisado. É importante. Apesar da nossa lição estar falando somente de salário, estar falando somente de dinheiro, é importante nós frisarmos, o sustento que a igreja deve dar ao pastor, deve dar ao líder, ele vai além da questão de simplesmente de um salário. Dar um sustento de apoio, dar um sustento emocional para ele, para a família,
dá um sustento de acolhimento no sentido de dar suporte para ele. Por quê? Porque ele é um ser humano, como qualquer um de nós. Às vezes olhamos para os pastores e achamos que eles têm uma áurea mais excelente do que a nossa. Lembram do que Tiago falou a respeito do profeta Elias? O profeta Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O profeta Elias, ele era usado por Deus simplesmente porque ele se deixava ser usado por Deus. Porque ele estava na presença de Deus, tinha um comprometimento com Deus. Não é porque ele era um super-homem. Assim como os nossos pastores. Eles fazem o que fazem não é porque eles têm algo especial na vida deles. É porque eles têm um compromisso com Deus. E esse compromisso merece ser honrado por cada um de nós que somos pastoreados por eles. Tópico 2.2. Honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. No Antigo Testamento, o povo abençoava os sacerdotes com suas ofertas. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa questão de o pastor receber alguma coisa. Na ideia deles, na cabeça deles, esses pastores não deveriam receber nada da igreja. E eu queria entrar na cabeça deles para eu procurar lá dentro como é que esses pastores sobreviveriam, como esses pastores sustentariam a sua família. Talvez esse tipo de pensamento ocorra por falta de conhecimento das Escrituras, o que eu acho muito difícil. Mas muitas das vezes acontece isso mais por causa do declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Ou seja, o mau uso, o mau emprego da oferta que é colocada diante dos sacerdotes, dos pastores. Frente a isso, é oportuno nós buscarmos entendimentos nos textos que tratam da manutenção dos obreiros, como nós temos em 1 Timóteo 5,17, nós temos em 1 Coríntios 9, verso 4 a 11, nós temos em 2 Coríntios 11, 8, em Gálatas 6, 6, em Pedro, 1 Pedro 5, 2. Essas passagens abordam a importância do sustento pastoral, fato que está ligado à saúde espiritual da igreja e de seus líderes. Gente, é impossível alguém prestar um serviço a contento, alguém prestar um serviço de qualidade a uma igreja, a um campo, sem ser sustentado pela igreja. Mas Paulo, ele diz, nós lemos lá no texto de referência, que ele tinha esse direito, mas ele não usava o direito. Sim, nós tínhamos uma questão ali pessoal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele tinha esse direito, mas ele não usava, porque tinha alguns irmãos que poderiam ser atrapalhados na sua caminhada por causa desse recebimento. Ele resolveu deixar de lado. Mas ele não disse que não era devido, que não era direito. Ele disse que era direito. Ele tinha renunciado isso em prol da salvação daquelas pessoas, para que elas não tropeçassem nisso e acabassem perdendo a sua salvação. Então, é importante nós observarmos como nós tratamos o nosso líder. Quando nós olhamos para o nosso líder, o que nós vemos, o que nós esboçamos em respeito a ele? É respeito? É honra? De que forma que nós nos tratamos aquele líder que o Senhor enviou a nós? Como que nós tratamos ele? A nossa atitude para com Deus, ela reflete no comportamento para com os nossos líderes. Você não pode dizer que teme a Deus se você não tem respeito pelas autoridades que foram colocadas sobre você.
Os líderes fiéis da igreja, eles devem ser apoiados e estimados sim. Eles são frequentemente alvos de críticas por parte dos irmãos. Porque às vezes os irmãos colocam a expectativa no líder que não é realista. Às vezes achamos que eles são super-humanos. E nós precisamos entender, eles são homens como eu e como você. Quando você pensa no seu líder, você fica pensando nele sobre como ele tem acertado ou você fica pensando nele sobre os erros que ele tem cometido? Você gosta de encontrar erro no seu líder? Ou você gosta de mostrar a sua estima por ele? Será que o nosso pastor recebe o apoio financeiro, o apoio emocional, o apoio ministerial suficiente, permitindo que ele tenha uma vida digna financeiramente e tenha o apoio necessário para o exercício do ministério? Isso é coisa que nós precisamos pensar. Como é que nós temos sustentado os nossos líderes, sustentado os nossos pastores? 2, 3, cuidar do obreiro é um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à orientação dada às ovelhas, ao rebanho do Senhor. Como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo, os presbíteros que governam bem sejam bem estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que trabalham arduamente pelos crentes, acrescentando às suas responsabilidades tanto o pregar quanto o ensinar, deveriam receber sim uma contribuição, um sustento vindo da igreja. Paulo fundamentou essa recomendação de que os presbíteros deveriam ter o seu sustento garantido, citando primeiro o Antigo Testamento, depois citando o que Jesus falou em Mateus 10:10 e em Lucas 10:7. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Deus o sustentará na caminhada. E quem ele vai usar para trazer esse sustento para a vida do líder, para a vida do pastor, é a igreja. Sou eu, é você, somos nós. Nós seremos usados por Deus para sustentar os nossos pastores. E negligenciar isso é negligenciar uma ordem vinda do próprio Deus. Quando eu entendo que eu não devo fazer parte do sustento pastoral, eu estou dizendo que Deus não sabe o que ele está falando, que Deus está errado naquilo que ele estabeleceu para os seus sacerdotes, para os seus líderes, para os pastores que ele tem colocado sobre a sua igreja. Tópico 3. O Senhor sustenta os seus. O profeta Elias experimentou o cuidado de Deus que o sustentou em momentos de muitas adversidades. Vemos isso em 1 Reis, capítulo 17. Ele aceitou o cuidado de Deus a quem submeteu sua vida, recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. Então, no tópico 3, nós vemos aí Deus sustentando o profeta Elias naquela situação de perseguição da rainha Jezabel. Com a sua vida ameaçada, Elias fugiu e ele foi sustentado por Deus em pelo menos 3 situações diferentes. Na primeira delas, Elias estava junto ao riacho de Querite, onde corvos traziam pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água do riacho.
Na segunda situação, nós temos mais uma vez tempos de crise e Deus usa uma viúva que tinha poucos recursos para sustentar o profeta. Por fim, em outra ocasião, o próprio anjo do Senhor providenciou o que Elias precisava por 2 vezes. Vemos isso em 1 Reis, capítulo 19. Então, vemos que Deus, de fato, ele tem um compromisso de sustentar aquele a quem ele chama, aquele a quem ele escolhe. No 3:2, Deus prepara socorro aos seus servos. 3:2, Deus prepara socorro aos seus servos. No 3:2, nós temos a história de Obadias, que era o administrador encarregado do palácio de Acabe e Jezabel. E este era um homem que temia muito ao Senhor. E mesmo vivendo no Reino do Norte, um ambiente muito inóspito e de uma fome extrema, o povo passava por uma escassez muito grande. Obadias, ele foi usado por Deus, porque Deus sustenta os seus. Ele foi usado por Deus para esconder 100 profetas, para que eles não fossem mortos por Jezabel. Jezabel determinou a morte de todos os profetas. Obadias escolhe 100 e esconde esses profetas, 50 em cada caverna. E ele sustentou esses profetas por um período de tempo, levando comida e água para esses profetas. Mesmo arriscando a sua vida, ele sustentou aqueles homens por um certo período, até que as suas vidas estivessem seguras. Tópico 3.3, o cuidado de Deus com seu ungido. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. Nós temos isso em Ezequiel 12, Ezequiel 13, Ezequiel 22, Ezequiel 17, Ezequiel 28, Ezequiel 36, Jeremias 13, Jeremias 24, Zacarias 8, nós temos uma série de referências a respeito disso. Quando ia a Sunem, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica, em cuja casa não faltava pão. Ela olhou para Eliseu e disse para o marido dela, ali vai um santo homem de Deus. E Deus então move o coração daquela mulher e ela mostra bondade e generosidade com o profeta. E pediu para que o marido dela então construísse um quarto para que Eliseu, quando passasse por ali, pudesse descansar. Então nós vemos lá no tópico 1.1, uma viúva sem muitos recursos sustentando o profeta Elias. Vemos agora uma mulher com muitas posses sustentando o profeta Eliseu. Não importa de onde vem o sustento, Deus sustenta aqueles que se colocam na sua presença. E sabe quem Deus quer usar para que esse sustento ocorra, aconteça? A sua igreja. O povo que é liderado por esses homens cheios do Espírito Santo, colocados sobre a igreja pelo próprio Deus, para que possa apacentá-la. Então, é importante que nós, como igreja, não deixemos ou não abramos mão de exercer a nossa responsabilidade, que é de auxiliar, de sustentar, de dar suporte aos nossos líderes, aos nossos pastores, honrando-os a cada dia, dando a eles o necessário para que ele e sua família possam viver uma vida digna, uma vida digna. Conclusão, Deus não deixa seus obreiros sem provisão. Ele lhes envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira extraordinária e que você possa ser um instrumento de Deus
na escola bíblica dominical neste domingo, para que a palavra de Deus venha a ser ministrada de forma que os seus alunos, os nossos irmãos, os participantes da sua escola bíblica dominical, possa compreender que nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade é de sustentar os nossos líderes. Quero deixar uma pergunta aqui no final, quem chegar no final desse vídeo, e eu perguntaria para você, qual seria o salário ideal para um pastor nos dias de hoje? Qual seria um salário ideal para que a família viva com dignidade, tendo que comer, tendo que vestir, tendo que morar? Qual seria esse salário ideal? Deixa aí nos comentários. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.